Olá, gente! Neste vídeo vamos retomar a história de um vaqueiro aqui do nosso interior do Nordeste, em Araripe, Ceará, né? Mais precisamente no distrito Brejinho e Riacho Grande também. Portanto, vamos conhecer neste vídeo a história do vaqueiro Horácio Gomes, um homem de grandes virtudes, né? Um homem simples, dedicado a prestar serviços voluntários ao bem-estar das pessoas, da sua comunidade e de todos de outros lugares que recorriam até o Horácio para solicitar suas preces para a cura, né, de doenças, de pessoas e de animais. O Horácio Gomes é uma pessoa de uma alma muito evoluída, de um espírito evoluído, que vale a pena conhecê-lo, tá? Então vamos continuar nesta jornada. Este já é o segundo vídeo, o primeiro que eu estive lá no Riacho Grande, conversando com a professora Isabel. Conhecemos um pouquinho sobre ela e vamos neste vídeo focar a nossa conversa com a professora Isabel sobre o seu pai, tá? Que veio a falecer com 84 anos e, enfim, que teve uma história de vida dedicada ao próximo. São pessoas assim que precisamos conhecer para nos inspirar até também nós aqui, que aqui ainda estamos, a fazer o bem ao próximo, né? Então vamos lá, conversando com a professora Isabel na sua residência. Olá, então nós vamos conversar agora com uma pessoa ilustre que eu conheci aqui no Riacho Grande, é um distrito de Araripe, Ceará, a professora Isabel. E aqui estamos, né, mais uma vez, falando de Horácio Gomes dos Santos, o pai da professora aposentada hoje, professora de matemática, Isabel. A atividade profissional dele era vaqueiro. A senhora chegou aqui com 4 anos, a senhora me falou? Em Brejinho. Ah, chegou em Brejinho. Viemos direto para Brejinho, eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos 59. Lá ele já era vaqueiro. Foi, ele já veio com a profissão de vaqueiro, ele veio sozinho conhecer, trabalhar com uma viúva. E nós ficamos em Caririaçu. Sim, sim. Depois, com 6 meses, ele retornou e foi pegar a gente, a família. Foi uma viagem muito difícil, ele me contava e tem uma pequena lembrança. A gente veio em animal, era difícil demais. Imagina. Não tinha transporte na época, passamos 3 dias de animal. Do sítio lá em Caririaçu até Brejinho. Até Brejinho. Além da sua profissão vaqueiro, em que ele se ocupava e gostava de fazer para a sociedade? O que ele mais gostava de fazer e se dedicava mesmo, de corpo e alma, como se diz, era ajudar as pessoas. Ele era muito fraterno com as pessoas, ele curava através das orações, tanto animal como pessoas mesmo que precisavam de reza para dor de dente, outro tipo de doença que ele cuidava, o cobreiro, que eu acho que, não sei se o senhor conhece, e até parto mesmo, em senhora, ele já fez, porque era muito difícil na época, não tinha maternidade, né? E isso já tudo em Brejinho. E aí ele foi ficando conhecido pela região, ele cresceu bastante, mas sempre uma pessoa humilde e honesta, e passou também a aproveitar a flora, né? Fazer o medicamento para picadas de cobra, e assim ele levava a vida dele. Aí quando eu me casei, eu vim morar aqui e ele passava um período comigo, sempre que ele estava assim mais carente de saúde e tudo, ele ficava aqui comigo e daqui mesmo ele fazia os trabalhos deles. Pronto. Curava à distância, curava presencial. Olha, curava à distância. Distância. Em termos de espiritualidade, a fé, a graça, ela
ultrapassa limites para além da imaginação do ser humano, né? Então ele, um homem simples, já tinha essa compreensão, essa missão de fazer algo que a gente vai tentar entender, mas é um mistério, né? Só Deus mesmo. E interessante porque ele não sabia ler de jeito nenhum, como eu já lhe falei, e ele curava através de orações, ele tinha as orações todas na memória. Nunca tive a curiosidade também como ele aprendeu. Eu sei que ele tinha muitas orações, às vezes até ele tentava repassar para a gente, e fazia parte animal, passava remédio, né? Às vezes o animal estava doente, ele passava a medicação, a pessoa aplicava e depois voltava a agradecer pela cura do animal. E foi uma pessoa que sempre se preocupou com a família, com a educação dos filhos, mesmo de saber ler, mas ele sempre procurou dar. É comum a gente escutar que senhoras no passado, e talvez hoje ainda em comunidades mais distantes e com maior dificuldade de acesso à saúde, a gente vê muito que senhoras, elas auxiliam no parto. São mães de muitos filhos, tipo assim, do parto, mas homens eu não tinha conhecido ainda, né? Aí você falou que seu pai fez. Eu acho que isso isso dá pra gente entender o quanto as famílias, as pessoas confiavam no trabalho dele. Justamente. Porque é um trabalho delicado e para a época era assim ainda algo muito de uma intimidade, né? Ainda assim um pouco de tabu até, né? É. E enfim, para o homem fazer é preciso que ele seja visto de fato como uma pessoa muito confiável, né? Digamos assim. Parabéns. A comunidade de Brejinho, sim, a qual a gente morava, valorizava tanto e reconhecia o trabalho dele, que após a partida dele, aí o posto de saúde Brejinho recebeu o nome Posto de Saúde Horácio Gomes dos Santos. A gente ficou muito orgulhosa com isso e agradecemos. De fato, é um reconhecimento justo, né, do seu nome e digno, quer dizer, ele merece. Hoje a saúde pública também, médicos que se formam, que se especializam em saúde da família, saúde da comunidade, eles levam em consideração e têm muita estima e respeito por essas práticas, saberes de um povo simples que fazem o bem a partir de uma intuição, de um aprendizado de vida, né? Assim, de uma experiência de vida, de uma filosofia de vida, que não é algo buscado nas faculdades, numa ciência mais estruturada, sistemática, acadêmica. E ele fazia tudo isso sem nenhuma remuneração, ele não cobrava nada. Olha, isso mostra mais. E às vezes muitas pessoas gratificavam mais ele mesmo. Geralmente trazem ele não recebia. Um agrado, né? Trazem justamente. feijão, traz uma coisa, assim, uma fava, pois e isso uma galinha, traz ele muito feliz com esse trabalho. Sempre imagino. Foi muito feliz com esse trabalho. É o que dá sentido à nossa existência, fazer algo que está para além da nossa responsabilidade. E um detalhe, a gente morava no Brejo há muito tempo, mas ele sempre pedia, quando eu morrer, me leve para o Riacho Grande, porque eu já morava aqui, quando ele faleceu. E ele veio se enterrar aqui. E o que foi que você considera que herdou dele, né, do seu Horácio? O que foi que você herdou? Do meu pai foi o respeito, né, porque ele ensinou isso para a gente, repassou sempre respeitar os outros, Sim. Né, e ajudar o próximo. Eu gosto muito de ajudar. Sempre que eu vejo uma pessoa que está necessitando, que esteja ao meu alcance, eu gosto de ajudar. A estudante, às vezes está assim, com a condição maior, eu gosto de ajudar muito. Porque ele também gostava muito de ajudar o próximo, demais. Ele tirava de dentro de sua casa para ajudar. Ótimo. Ele chegou a conhecer Padre Cícero, assim, teve algum contato? Eu nunca aprofundei essa conversa com ele, mas ele ainda chegou a conhecer. Era uma época de grandes dificuldades e que só havia Deus mesmo. Ele era muito devoto, ele era altamente religioso, católico mesmo. Demais. E a senhora também é uma pessoa que que traz essa tradição, que mantém viva essa tradição de práticas devocionais, né? Do terço. Sim.
A senhora falou que reza o texto do Padre Cícero. Como é o texto do Padre Cícero? Pela manhã. Ele é bem resumidozinho, pequenininho. Como seria? Quero aprender a rezar o texto do Padre Cícero. Eu sei que inicia com credo. Creio em Deus Pai. Aí vem o Pai Nosso, Nosso. E uma Ave Maria. Deus pode, Deus quer, eu hei de vencer. Eu hei de vencer. É uns 5 minutos só. Aí sai no Pai Nosso. Pai do céu, me dá força. Jesus Cristo, me dá poder. Maria Santíssima, me dá coragem para esta batalha eu vencer. Isso após Isso aí é nas continhas do Pai Nosso. Pai do céu, me dá força. Jesus Cristo, me dá poder. Maria Santíssima, me dá coragem para esta batalha eu vencer. Sem morrer, sem me enfraquecer. Aí nas Ave Maria. Deus pode, Deus quer, eu hei de vencer. As 10 Ave Maria. Deus pode, Deus quer, eu hei de vencer. Deus pode, Deus quer, eu hei de vencer. São mantras, né? Isso é uma forma que algumas pessoas desavisadas ou preconceituosas até, ignorantes, dizem que repetir palavras, isso é coisa errada, mas o Padre Cícero e também a tradição cristã, católica e cultural de várias outras culturas orientais, eles também nos ensinam justamente o poder das palavras, pequenas frases curtas, que é aí onde está a força da oração, que vai tomando parte da nossa mente, da nossa respiração, e isso nos leva a um relaxamento, isso nos leva a uma leveza espiritual. Pronto. Aí continua? Aí continua com essa repetição até o final. Até o final. Aí está encerrado o texto. Sim, isso. Não tem como a gente viver hoje sem nos recorrer à oração. Isso não é fraqueza, isso é grandeza espiritual, necessidade. Grandeza, também. confiança, né? Confiança. E reconhecer que a gente é menor. E que a gente é mortal. E que a gente precisa ter esse conforto, essa sabedoria de vida, né? Isso é muito importante, sim. E então, gente, grato por ter chegado até aqui. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, a gente agradece seu apoio. Né? É a única coisa que a gente pede a você nesse trabalho que a gente faz voluntariamente, dedicando tempo para registrar memórias afetivas de pessoas da nossa estima, que a gente conhece, e aí já cria uma empatia. A partir de agora nós vamos escutar na leitura do artigo da professora Isabel sobre seu pai, Horácio Gomes, na voz do nosso aluno aqui na EP Walter Nunes de Alencar, Antônio Jonathan, também voluntário, colaborador do nosso canal, ok? Era no dia 6 de setembro de 1922, ano em que o Brasil completava 100 anos de sua independência política. O sol parecia nascer mais pungente no município de Caririaçu. Era sinal que nascia outro brasileiro para elevar ainda mais este país. Então, nasceu Horácio Gomes dos Santos, filho de Vicente Gomes do Espírito Santo e Maria do Carmo do Espírito Santo. Foi o primeiro filho de um segundo casamento e o quinto em uma família de 18 irmãos. Aos 13 anos ficou órfão de mãe, morta em um parto mal sucedido. Em 17 de novembro de 1945, contraiu matrimônio com Francisca Gomes dos Santos, carinhosamente chamada de França, vindo a morar no mesmo município. Dessa união nasceram 5 filhos, Vicente e José. Este morreu ainda criança em um afogamento, Pretinha, Isabel e José Neto. Em 1955 teve sua casa inundada por uma cheia do rio Genipapo, que atravessava o município de Caririaçu. Foi então que passou a morar no município de Juazeiro do Norte. A luta pela sobrevivência não era fácil. Aniquilava até a última gota de suor que saía dos poros sobre o cabo de uma enxada, para manter sua família. Nas épocas mais difíceis, levantava pela madrugada para martelar no cabo de um carro de mão nas construções de açudes, a fim de ganhar o pão de seus filhos e também dar-lhes oportunidade de independência social e financeira. Em fevereiro de 1959, empurrado pela seca do ano anterior,
veio para o município de Araripe trabalhar como vaqueiro na fazenda de Dr. Nano, localizado na Vargem, Brejinho, com o intuito de prover sua família. Em setembro do mesmo ano, mudou-se definitivamente com sua família para Brejinho, numa viagem sofrida feita em um lombo de burro, que durou cerca de 2 dias. Na função de vaqueiro, fez profissão, enfrentando jornadas funestas deitado sobre a pá de um cavalo, em carrasco de matos fechados, pegando em calda de reis para deitá-la e levar ao cerco, assim ganhando o pão para sobreviver, do corpo e a alegria do Espírito Santo. Neste lugar, criou laços de amizade. O vaqueiro tornou-se conhecido e admirado por toda a região, devido à sua coragem, seu caráter, sua inteligência e humildade. Apesar das crises econômicas, sempre foi um homem alegre e brincalhão. Animava a todos, desde a criança ao idoso, com suas brincadeiras e anedotas. Não conheceu o ABC, mas aos seus filhos uma formação educacional digna aonde todos conseguiram crescer profissionalmente. Era um profundo conhecedor da flora e se utilizava desde conhecimento para amenizar o sofrimento das pessoas que o procuravam, em busca de um aconselhamento ou cura para seus males, os quais eram tratados com remédios fitoterapêuticos por ele mesmo, elaborado para cada caso que lhe apresentasse. Era sempre procurado para atendimento às pessoas e também animais. Muito dedicado no que fazia, pois gostava de fazer. Não media esforços nem distâncias para atender quem que fosse que se apresentasse necessitado. Salvou muitas vidas. Entre os casos mais atendidos, pode-se citar nas pessoas: picadas de cobra, ferimentos diversos, dores, sangramentos, partos, quando não havia maternidade, indisposições e outros, e nos animais bicheiras, cura à distância através de orações, partos difíceis e etc. Um homem guerreiro, de fibra, força e determinação. Em 2003 foi vítima de um AVC, que lhe deixou com algumas sequelas. Não levava mais uma vida ativa, impossibilitado de viagens longas. Era conduzido para suas atividades de curas. Mesmo assim, enchia de alegria os corações de seus familiares, com sua presença, e não tinha maldade em seu coração. Pessoa singela, caridosa, de muitos amigos, incapaz de perceber a maldade que existe entre os homens. Na manhã do dia 2 de abril de 2007, despediu-se de nós e foi viver ao lado do Criador. E por ser tão humano, inocente, humilde, solidário, hospitaleiro, é que acreditamos que Deus o chamou por precisar dele, por ter sido esta pessoa maravilhosa, de vida tão sofrida, e que aceitamos a sua partida para junto de Deus, pois sabemos que nesse momento, ao lado do Pai Celestial, continuará intercedendo por nós. E saiba que sua imagem singela jamais sairá de nossas mentes. Continuaremos a caminhada que você iniciou para nós, com a certeza de que agora conseguiremos, protegido por você, junto ao Pai, o que nos deixou nesse mundo. Apenas pegadas que nos alegramos em pisar, fez a sua caminhada de maneira brilhante e vitoriosa. O exemplo e o eterno agradecimento. Vai-se o homem, fica o nome, para que todos lhe conhecerão. Será sempre seu Horácio.